A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Já estou aqui agradecendo ao Senhor, né, por mais uma oportunidade de estar aqui, né, expandindo a palavra. Agradecer a Deus, né, pela vida de cada um dos irmãos, daqueles que estão assistindo neste canal, que têm se inscrevido, que têm acessado, né, sabendo que Deus tem para cada um de vocês uma bênção especial. Permaneça se inscrevendo neste canal, deixando os seus comentários, né? Eu vou administrar, meus queridos e amados irmãos, a mensagem nesta noite, a mensagem de amor, de esperança, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, né? O título fala, Naamã é curado da lepra, né? Então diz assim, meus queridos e amados irmãos, a palavra, Naamã, chefe do exército, do exército rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, né? Aqui no capítulo 3, meus queridos e amados irmãos, foi estendido um pouco a palavra, porque é um pouquinho grande a história de Naamã, e temos que resumir a palavra, né, por causa do espaço e o tempo do canal, né? Então não podemos falar tudo do início até o fim sobre a palavra de Naamã. Então, fiz aqui um resumo, né, um resumo da palavra, para que não venha se estender muito no canal. Diz assim no capítulo 3, né? E disse esta a sua senhora, Oxalá, que o meu senhor, se estivesse diante do profeta, que era em Samaria, ele o restauraria a lepra. Então Naamã estava aí e notificou o seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é das terras de Israel. Disse ao rei da Síria que enviasse uma carta ao rei de Israel. Sucedeu que, lendo a carta, chegando a Naamã, o servo que restaurasse da lepra, veio por Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e foram à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, vai e leva-te sete vezes ao rio Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificada. Meus queridos e amados irmãos, aqui, né, nós vemos essa palavra, né, que Naamã, ele era um chefe, né, um chefe da Síria, né, um chefe do exército da Síria. Então aquele homem, ele tinha uma doença, né, que era aquela lepra que ele tinha. Então ele estava afastado, né, da sociedade, né, e ele se afastou, né, das suas funções por causa da sua lepra, né, e ele tinha feito tudo, né, para curar daquela lepra, e não tinha solução para ser curado, né. Ele sendo um homem importante, né, um homem de situações financeiras boas, né, um homem bem destacado na sociedade, né, um chefe, né, chefe da sociedade, fazia parte do campus do exército brasileiro, do exército da Síria. Então aquele homem, ele não se sentiria um homem muito importante, né, para estar daquelas situações, aquela lepra no seu corpo, né. Então, a gente vê que aqui nessa passagem, né, nessa passagem de 2 Reis, falando sobre a vida de Naamã, um propósito que Deus tinha, né, naquele homem, né, para para baixar aquele eu que ele tinha, né, aquele impulso, né, de um homem poderoso, né.
Então, e foi enviado na casa daquele homem uma menina, né? Uma criada, né? Das terras de Israel. Não sabemos de onde a Bíblia não fala de onde aquela criança, aquela menina saiu, né? Ela foi contratada para trabalhar na casa daquele chefe, né? E aí, meus queridos e amados irmãos, o propósito estava naquela criança, né? Onde ela diz, né, que se ele fosse ao encontro tinha que encontro de um profeta tem um profeta lá em Israel, se ele fosse ao encontro, ele seria ser curado daquela lepra, né? Então, meus queridos e amados irmãos, então Naamã, ele levou aquela carta, né, ao mensageiro para ser entregue ao profeta Eliseu, né? A menina falou que teria, e tinha, ainda tinha profeta na cidade de Israel, na Israel ainda existiria um profeta, né, que podia ser aonde poderia ser resolvido aquele problema daquela lepra daquele homem. Então Naamã ele foi ao encontro, né, do profeta Eliseu. E lá Eliseu mandou a mensagem para o mensageiro, né, que ele mergulhasse 7 vezes naquele rio Jordão, né? E ele indo àquele rio, ele viu aquele rio sujo, né? Ele não quis entrar naquela água, porque ele não queria se sujar naquela água podre, que era uma água muito suja, escura, né? Então, ele disse que ele tinha que mergulhar 7 vezes naquela água para ele ser curado, né? Aonde ele foi e foi curado daquela lepra. Então aquela menina, né? Ela foi, ela foi enviada por Deus, né? Para ir ao encontro daquele profeta, para que ele fosse curado daquela lepra, né? E falando, né, meus queridos e amados irmãos, sobre o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu significa o nome de Eliseu, né? Vamos ver aqui o nome de Eliseu. De Eliseu significa Deus é a salvação, né? O nome do profeta é Eliseu. Então a gente sabe, né, irmã, que o profeta Eliseu, ele foi sucessor de Elias, quando Elias foi arrebatado, né, ao céu, naquela carruagem de fogo, né? E o profeta Elias, né, elogiou o profeta Eliseu, né, para que ele fosse o seu sucessor, né? Então o profeta Elias perguntou para o profeta o que ele queria, né? E ele pediu para Elias que ia assumir o ministério dele, né? E ele queria proporção, ele queria proporção, né? Proporção dobrada. Ele pediu para Elias, né? Que ia assumir o seu ministério, né? Então, Elias e o profeta Eliseu, ele estava na beira do rio Jordão, né? Antes de ser arrebatado, né? E foi lá que ele foi ungido, né? Para ser o sucessor de Elias, né? E o profeta Elias, né, meus queridos, quando os meus irmãos sabem da história, né, que ele foi um profeta que Elias estudou junto com o profeta Eliseu, né, nas escolas dos profetas de Israel. Então eu deixo, meus amados, essa mensagem nessa noite para cada um de nós, né, dizendo que aquele homem, né, o Naamã, ele não queria se mergulhar naquelas águas do Rio Jordão, né? Por ele ser um homem, né? Conhecido na sociedade, um homem poderoso, né? Um chefe da Síria. Então, meus irmãos, dizendo essa passagem que para Deus, né? Deus quer o seu povo humilde, né? O seu povo, então aquele homem, ele tinha que descer as águas, né? Para ele ficar um homem humilde, né? Descer aquele patamar que ele tinha, né? Então, foi necessário que ele descesse aquelas águas para ser curado daquela lepra, né? E sabendo que esta criança, essa menina que entrou na casa dele, ela disse, ainda há profeta em Israel, né? Se ele chegasse até o profeta que morava, o profeta que, né? Ele ia ser curado, né?
Então ele teve que descer aquelas águas do Rio Jordão para ser curado daquela lepra, né? E a Bíblia diz, meus amados, que a lepra daquele homem ficou uma pele tão limpa que parecia uma pelezinha de bebê, né? Então, eu deixo para você essa mensagem, né, nesta noite, né? Que para Deus nada é impossível, né? Era impossível para aquele homem, né, ser curado, né? Se afastou da sociedade, né? Que nós sabemos, né, meus queridos amados, que naquela época, né, as pessoas que tinham esse problema desta lepra, eles eram afastados da sociedade, né? Era como se fosse uma doença incurável. Então, eles não podiam participar, né, da sociedade.